A paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Josué. No vídeo de hoje eu vou trazer esse manual bíblico de John MacArthur, publicado pela Thomas Nelson. Vamos dar uma olhadinha em que essa ferramenta é útil e por que eu comprei esse material aqui. Tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã, ok? Não se esqueça de deixar também os seus comentários. Então, sem mais delongas, vamos apresentar esse manual aqui. Eu sempre estava procurando um manual bíblico. Eu não tenho muitos manuais bíblicos, né? Para dizer a verdade, eu acredito que é esse e apenas mais um só. Que o outro ainda é em outra formatação, não tem nada a ver com o que esse daqui vai estar apresentando, tá certo? Eu sempre estava procurando um manual bíblico ali, mas eu não queria um tão exaustivo, por assim dizer, mas um que entregasse, né, aquilo que eu preciso. E saiu uma promoção e eu comprei esse do MacArthur. E olha, eu fiquei impressionado com o que eu encontrei aqui. Ele tem ficado na minha cabeceira de cama, porque ele tem me ajudado bastante naquilo que eu preciso, tá certo? Material de alta qualidade, capa dura, certo? Olha, muito bom, muito bacana. Vou deixar aqui, ó, os irmãos podem estar pausando o vídeo e lendo, tá certo? O que ele vai estar falando, ó, capa dura. Ótima qualidade da Thomas Nelson. Material muito bem feito. Abrindo aqui, olha, muito bonito. Manual bíblico do MacArthur. Aqui vem a ficha catalográfica. Aqui é o sumário, né? Ele vem na cronologia, igual da Bíblia, né? Vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Então fica muito fácil para você estar identificando e achando os assuntos. Então eu achei isso muito legal. Foi uma sacada muito boa da Thomas Nelson e do MacArthur, né? Referente a esse sumário. Como usar o manual do MacArthur. Ele vai trazer aqui um tutorial rápido, tá vendo? Ó, vários esboços. Depois vem uma introdução à Bíblia. Ele vai fazer aqui uma introdução à Bíblia também. Ele sempre vai te dar assim uma visão geral sobre os assuntos que ele vai estar abordando. É isso que me chamou muita atenção, essa visão geral, porque às vezes a gente não quer ficar preso a algo tão minuciosamente, né? Algo minucioso, né? Por assim dizer. E ele não, ele vai te dar ele vai ampliar o entendimento e essa visão. Ó. Ele vai falar sobre a quantidade dos livros, quantidade de epístola, todas as informações estão aqui, sabe? Então foi algo assim muito bom, ele entrega rápido aquilo que você precisa. Foi muito bom esse material aqui. A revelação e o caráter de Deus, a revelação do juízo divino pelo pecado e pela desobediência. Ele vai trazendo aqui uma visão geral sobre todos esses assuntos. Muito legal mesmo para você que prega, você que dá aula na escola bíblica dominical, você que precisa de uma informação rápida sobre o assunto, uma visão geral, né? Esse material aqui é o que vai te ajudar no seu dia a dia, nas suas aulas e pregações, então, em ministrações. Com toda certeza esse material aqui vai te ajudar e a gente vai ver isso. Como chegou a Bíblia até nós, as autoafirmações das Escrituras. Deixa eu mudar aqui um pouco a luz, vai ficar melhor. Aí. O processo de publicação, revelação, inspiração, canonicidade. Vai trazer aqui um estudo sobre a canonicidade, sempre numa visão geral, ampla, ok? Não aquela coisa tão minuciosa e tudo mais, mas uma visão ampla. Então, ou seja, você tem base e bagagem para falar sobre o assunto. E ele não vai te deixar na mão, tenha certeza. Eu vou até dar um zoom aqui para os irmãos poderem ler. Eu não vou ler, nem vou falar sobre o assunto. Eu vou deixar aqui para os irmãos lerem, ok? Porque ler é importante. Não adianta ficar só esperando as coisas mastigadas. É necessário estar lendo, ok? Olha, aqui ele vai trazer um quadro, como a Bíblia chegou até nós, ao Antigo Testamento, vai fazer as subdivisões aí, muito bacana e legal, ó.
preservação. Olha o que ele vai estar falando aqui sobre a preservação, né? Então, isso é bem interessante, muito bacana realmente. A transmissão, eu vou dar um zoom aqui e deixar para os irmãos. Os irmãos podem pausar o vídeo e estarem lendo, ok? Pode pausar o vídeo e estarem lendo, para que os irmãos vejam aí se atende ou não aquilo que os irmãos estão procurando. Depois ele faz aqui um resumo, tá bom? Ele vai trazer aqui um resumo. Há mais por vir? Aí ele vai falar sobre essa questão aí. Há mais por vir ou não, né? Então isso ajuda muito a gente, ok? Aí vai falar sobre a Bíblia. Vou trazer aqui, né, as informações que ele vai falar sobre a Bíblia. Ó, os irmãos podem estar pausando o vídeo e estar lendo, ok? Eu achei assim fantástico. Como estudar a Bíblia? Ele vai trazer aqui a forma de estar estudando a Bíblia. Muitas pessoas perguntam, como é que estuda a Bíblia? Como é que interpreta a Bíblia? Como é que faz essas questões? Aí vem aqui, ó, passo 1, leitura, passo 2, interpretação, passo 3, avaliação, passo 4, aplicação. Então, veja a riqueza e o conteúdo desse manual, né? Erros a serem evitados, e por aqui vai. Princípios a serem entendidos. Ó, vou colocar o zoom aqui para os irmãos estarem lendo, ok? Para os irmãos estarem lendo e ver a grandeza desse material. Nós nem chegamos ainda sobre a coisa. Aqui vem aqui a introdução ao Pentateuco. Ele vai trazer uma introdução ao Pentateuco. Olha que bacana aqui, ó. Vou dar um zoom aqui nessa tabela aqui que ele traz, ó. Cronologia de Israel no Pentateuco. Deixa eu ver se consigo pegar tudo aqui. Aí, ó. Olha que show. Tudo esboçado, bonitinho. Tá? Data, evento, referência bíblica. Tudo mastigadinho. É só ler. Você já tem ali mastigado para sua pregação, ensino. Que ferramenta sensacional. Aqui vem aquelas timeline, né? Que fala, né? Sobre as cronologias, o que estava acontecendo. E aqui a gente entra nos livros. Sempre vai ser feito dessa forma, tá? Todos os livros sempre vai ser assim. Gênesis, vem o título e o autor, data, autor e data, vai falar sobre ele. Aí ele vem falando sobre o cenário e o contexto. Isso é muito legal e importante. Vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem pausar o vídeo e estar lendo também, ó. Cenário e contexto, tá certo? Aí ele vai trazer sobre os principais personagens, tá bom? Ó, os principais personagens, vai estar falando sobre eles, né? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Olha aqui, ó, a idade dos patriarcas, já tá pronto, tá aqui, ó, olha aqui, tá pronto, olha que interessante, muito bacana. Aí ele vai trazer aqui as principais doutrinas, né, ó, que a gente vai encontrar aqui em Gênesis. E aí ele vai trabalhar todas essas doutrinas, dando citações bíblicas, ok? Aonde estão essas doutrinas, certo? Muito legal isso daqui. Ajuda muito realmente. Aí ele vem trazer aqui a palavra-chave. Deus, céu, terra, semente e descendência. Ele vai trazer aqui o caráter de Deus. Olha, o caráter de Deus, já tudo esboçado aqui, as referências aonde estão se revelando o caráter de Deus em Gênesis, né? Depois ele vai trazer aqui, ó, desafios de interpretação e uma coisa que eu achei sensacional, Cristo em Gênesis. Todos os livros desse manual, ele vai fazer isso, Cristo em Gênesis, Cristo em Êxodo, ele vai mostrar aonde Cristo se encaixa ali dentro de cada livro, né? Então eu achei assim muito bacana realmente a proposta desse manual, porque você consegue ter uma visão geral, ampliada. E depois aqui vem os esboços, né? Falando sobre os acontecimentos dentro de Gênesis. Aí vem aqui, ó, respostas para perguntas difíceis. Então, a dificuldade que existe em Gênesis ou alguns questionamentos,
que é feito sobre o livro de Gênesis. Então ele vai trazer aqui as perguntas e ele vai trazer aqui as respostas, ok? Então é muito bacana realmente. Ó, Êxodo, aí para vocês verem, a mesma coisa, título, autor e data, cenário e contexto. Aqui vem a tabela e as relações egípcias, ó, tá vendo? Ó? Ele vai trazer aqui a cronologia dos faraós, certo? E as datas que eles viveram, né? Os principais personagens, mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis, temas históricos e arqueológicos, né? Então os irmãos podem ver a riqueza desse manual. É muito bom esse manual. Aí vem aqui as principais doutrinas, palavra-chave, Cristo em Êxodo, como vocês podem estar vendo, né? E assim vai. Aí aonde precisa ter ilustrações, falar um pouquinho mais, ele vem trazendo e mostrando, tá? Olha, as respostas para perguntas difíceis concernente ao Êxodo, né? O livro de Êxodo, ó, perguntas aprofundamento. Aí vai fazer algumas perguntas aqui para trabalhar em sala. Levítico, a mesma coisa, ó. Mesma coisa, não muda, é sempre o mesmo cenário. Aqui vem as ofertas, ele vai trazer uma tabela com as ofertas aqui, tá certo? Ó, mais tabela, onde é necessário ter mais tabela ele vai fazer, falando de cada oferta levítica, referência, o propósito. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Então todas essas tabelas vai ser assim, ó, o nome da oferta, a referência bíblica da oferta, o propósito da oferta, o que consistia essa oferta, porção de Deus, porção dos sacerdotes, porção do ofertante, a significância profética. Olha aqui, olha o esboço. Não, fala sério. Se você for pregar, fazer um estudo sobre essas ofertas aqui, tá tudo pronto, tá aqui, ó. Olha que maravilha. Hã? É muita coisa boa nesse manual aqui. Muita coisa boa realmente. A palavra-chave, desafio, ó, Cristo em Levítico. O que Levítico aqui aponta para Cristo? O seu cumprimento. Tá aqui, ó. Então ele sempre vai fazer isso. Aí eu vou mostrar aqui o Novo Testamento, porque tudo segue a mesma coisa, tá? Mas a gente vai lá para o Novo Testamento. Antes de chegar no Novo Testamento, porém, vamos ver aqui. Tá certo. Então terminou aqui Malaquias. Beleza? O Antigo Testamento, Cristo em Malaquias, vocês podem ver, ó, sempre a mesma coisa. Aí vem a cronologia do Antigo Testamento. Vem aqui, ele vai trazer a cronologia. Aí ele vai trazer uma introdução ao período intertestamentário. Vai falar um pouquinho sobre esse período, a história judaica, né, dando uma visão geral dos acontecimentos, para você não ficar perdido. Ó, desenvolvimentos judaicos. Depois vem toda aquela timeline de novo, né? Cronologia. Depois vem a introdução aos evangelhos. Vai fazer uma introdução aqui aos evangelhos novamente. Período romano, na época do Novo Testamento. Os acontecimentos. A harmonia entre os evangelhos. Ele vai trazer aqui a harmonia entre eles. As passagens. Olha, tá tudo pronto. As passagens aonde consta só em um livro, onde consta em outras. As referências, né? Ele vai falar aqui sobre essa parte da harmonia. Olha, é bastante coisa, não é pouca coisa. Olha. Então, se você for pegar uma passagem ali, você pode vir aqui consultar e ver se tem em outro lugar. Ele vai te mostrar. Ele vai falar aqui, ó, sobre o assunto, né? E aonde ela está inserida, né? Nos outros evangelhos. Mais timeline. Às vezes as pessoas não ficam tão estudando muito isso daqui, mas essa parte aqui é o que a gente realmente mais olha, né? A verdade é essa é a parte que a gente mais olha. Então, ó, novamente, Mateus, o título, autor e data, cenário e contexto, isso é bem legal. Ó, os principais personagens, palavra-chave, aí ele vem as principais doutrinas, o caráter de Deus, né, e as passagens em Mateus, onde vai falar sobre o caráter de Deus. Desafio de interpretação, Cristo em Mateus. Tá vendo? Novamente aqui. Aqui ele vai trazer sobre as parábolas de Jesus, mostrando nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Olha isso, aonde elas estão. O que foi falado em Mateus
Foi falado nos outros evangelhos também? Então, ele vai trazer aqui se foi falado ou não, tá certo? Ok? E aqui ele faz um comparativo entre os três. E aqui ele vai trazer as parábolas que foram faladas. Então, essa parábola só foi em Lucas. Olha que interessante. Você quer saber, essa parábola aqui foi falada em outro evangelho? Não, só foi falada em Lucas. Você não tem referência nem em Mateus, nem em Marcos. Foi falado em Mateus, mas não foi falado em Marcos e nem em Lucas. Então tá pronto, tá mastigado aqui, ó. Olha a riqueza disso. Aqui são os esboços. Olha o tanto de esboço aqui, né? Só de Mateus. Respostas às perguntas difíceis de Mateus, e a gente já entra em Marcos novamente, ó. Segue o mesmo padrão, autor e data, tudo mais. Cristo em Marcos, ó, os principais desafios, problemas sinóticos, ele vai falar também. Os milagres de Jesus, olha que interessante, ele vai fazer aqui também, vai comparar os milagres que são falados tanto em Jesus lá, em Mateus foi as parábolas, em Marcos será os milagres. Vai trazer aqui os milagres, aonde foi feito eles, né? Onde consta eles, né? Nos livros, ó, de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Ok? Então você pode fazer aí a sua comparação e ver onde eles estão. Continua aqui os milagres. E assim segue, olha. Olha a riqueza desse material. Lucas, de novo, título, autor e data. Vamos lá para umas cartas pastorais. Vamos pegar aqui Filipenses. Olha, Filipenses, título, autor e data, cenário e contexto, palavra-chave, os principais personagens, temas históricos e teológicos, principais doutrinas, as referências, desafio de interpretação, Cristo em Filipenses. Veja que sempre continua da mesma forma, ok? Perguntas difíceis para serem respondidas, Colossenses, título, autor e data, cenário, e assim sucessivamente. Ó. Glória de Cristo, ele vai trazer aqui um artigo sobre glória de Cristo, mas sempre segue-se o mesmo esboço. Ó. A supremacia de Cristo, dá um zoom aqui, onde quebra aí os testemunhos de Jeová, né? Supremacia de Cristo, olha só. Que bacana, né? Muito legal. Olha o caráter de Deus. Ó. Cristo em Colossenses. Sempre segue o mesmo padrão, ok? É um material muito rico. Mesma coisa, 2 Timóteo, título, autor e data, cenário e contexto. Ó, comparações entre os dois encerramentos romanos de Paulo. Olha aqui, ó, para quem vai pregar aqui, quer pregar sobre esse assunto, ó. Tá aí, ó. Primeiro encerramento, encarceramento, né? Primeiro encarceramento, segundo encarceramento, né? Comparação entre os dois encarceramentos romanos de Paulo, ó. Até aqui, então você pode fazer um contraste entre os dois, falar o que aconteceu entre os dois. Tá pronto, tá aqui, o esboço tá aí. Entendeu? Você já sabe onde procurar, já sabe o que falar. O ministério de Timóteo, ó. Olha aqui, ó. Timóteo deve, por quê? Olha aí, ó. Isso aqui é uma riqueza sem fim, irmãos. Muito bom mesmo. Ó, Cristo em 2 Timóteo, Tito e por aí sucessivamente. Ok? Então, é um material absurdamente sensacional que vale muito a pena. Vale a pena vocês adquirirem e terem esse material e deixar na cabeceira da cama para vocês lerem. Vai ler um livro da Bíblia, eu quero ler sobre Isaías. Leia aqui o manual primeiro, leia ele inteirinho e você já vai ter uma visão ampla de Isaías. E aí você vai lá onde você vai pregar, ler ou estudar ou falar. E aí você vai pegar aquilo ali mais concentrado, mas você já vai ter uma visão mais ampla do livro. Então você tem mais informações para falar sobre todos os acontecimentos de Isaías e o porquê que naquele capítulo que você está lendo aconteceu aquilo, porque você já tem uma visão ampla do livro inteiro, da doutrina, do caráter de Deus, aonde Cristo estava se revelando em Isaías, um mega manual bíblico para você estar utilizando ele. E o mais importante, ele não é caro, por ser capa dura e ter todo esse conteúdo pronto ali para você estudar e conhecer melhor as Escrituras. Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.